Fala galera, eu sou o professor Tony Borgato, sou professor de Física aqui do Estratégia e estou contigo para mais uma dica de Física, tá bom? E a nossa dica aqui, a 33ª dica de Física, é sobre empuxo de Arquimedes, tá bom? Empuxo aí de um corpo que está imerso em água paradinho, tá legal? O princípio de Arquimedes, ele diz o quê? Todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força vertical, cujo módulo é numericamente igual ao peso do fluido deslocado, tá bom? E essa força a gente chama de empuxo. Então, imagina aqui o nosso recipiente com água, eu coloquei um corpo aqui, ele ficou com esse volume submerso, tá bom? Ou seja, o que restou aqui para cima foi o volume total menos volume submerso, e houve aí uma alteração do volume do meu fluido, ou volume deslocado, justamente devido a esse volume submerso. Mas o empuxo, então, eu devo calcular assim, o empuxo do líquido sobre o corpo, eu calculo assim, a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso, tá bom? O volume submerso, ok? Isso aqui é a densidade do líquido, ok? Então, tá aí a forma como eu calculo o empuxo. E algumas propriedades que a gente tem que saber do empuxo, né? Onde eu coloco a ponto de aplicação do empuxo? Eu devo colocar o ponto de aplicação do empuxo no chamado centro de carena. Centro de carena é o centro de gravidade do volume do líquido deslocado pelo corpo, tá bom? E ele tem algumas propriedades, como assim, se o corpo possui densidade uniforme, que era o caso ali do meu cilindrozinho, lembra lá? Aqui, né, o meu cilindro, meu recipiente com água, e eu coloquei o cilindro aqui dentro. Se esse cilindro ele tem densidade uniforme, então você tem ρ aqui do cilindro e aqui ρ do líquido. Então, se ele tem densidade uniforme, então o centro de carena vai coincidir com o centro de massa aqui do nosso corpo. Por exemplo, navios e tudo mais já muda, porque não é uniforme nada, a gente está falando de um outro tipo de corpo, tá bom? Então, a gente tem que ver onde está o centro de carena do navio e tudo mais, da embarcação, para saber onde vai colocar a aplicação do empuxo, beleza? O que mais de propriedade que esse cara tem? O empuxo sempre aplicado no centro de carena de um corpo, tá bom? O centro de carona é a propriedade do fluido e não da parte submersa, tá bom? É que, no caso da densidade uniforme, o centro de carena coincide com o centro de massa da parte submersa. Então a galera acaba confundindo um pouco isso, tá bom? Mas, em muitos casos, eles não vão coincidir, tá ok? E aí, junto com o princípio de Arquimedes, vem um conceito chamado peso aparente, tá bom? Se você tem um peso totalmente submerso em um líquido, aqui está o nosso líquido, a superfície aqui do líquido, tá bom? Ele está totalmente imerso, tá ok? Então, a gente sabe, ele é uniforme e tudo mais, que tem a força peso, e a gente sabe que aqui está o nosso empuxo, tá bom? Nesse caso, para ele ficar totalmente submerso e meu fio ficar tracionado e tudo mais, é necessário que a densidade do corpo seja maior do que o líquido, né? Porque o volume submerso é igual ao volume total, tá bom? E aí, o peso do meu corpo vai ser a massa do corpo vezes a gravidade, mais a massa é a densidade vezes o volume vezes a gravidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, o peso maior do que o empuxo, para o meu fio ficar tracionado, tá bom? E o peso aparente é definido justamente por isso. Porque aqui no meu corpo, eu tenho o empuxo, o peso, e eu tenho a tração aqui, tá bom? Eu tenho a tração aqui. Então, a tração nada mais é do que peso menos empuxo. E a tração no meu fio, esse meu dinamômetro aqui, lembra dele? Dinamômetro. Ele vai medir a tração no meu fio, tá bom? Então ele está medindo o que a gente chama de peso aparente. Então, tração aqui, nosso peso aparente, que é peso menos empuxo. Então a dica é, quando você está trabalhando num problema que envolve um corpo dentro d'água, você tem que ficar esperto para ver se ele está falando do peso efetivo mesmo do corpo ou se ele está falando do peso aparente, porque a galera gosta de fazer pegadinha
fornecendo o peso aparente e você acha que é o peso do corpo e você acaba errando, porque você está deixando de desconsiderar ali, está desconsiderando o empuxo, tá bom? Então, cuidado na hora de fazer suas contas, de tomar os seus valores de acordo com o enunciado, porque a galera gosta muito de colocar peso aparente e não colocar peso do corpo, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela dica, segue lá no Instagram, Prof. Tony Burgato, obrigado por ter acompanhado e até a próxima dica, pessoal. Muito obrigado e um grande abraço, bons estudos a todos. Valeu!